Dragon Ball, para muitos, é considerado o pai dos shonens. E desses tempos pra cá, muitos animes se inspiraram em Dragon Ball. O maior exemplo disso é Naruto, que é um anime muito parecido com Dragon Ball em questões de semelhanças. E isso é uma coisa que muitas pessoas gostam, e tem muitas pessoas que também usam isso como piada para zoar Naruto. Porém, no vídeo de hoje a gente não vai falar de Naruto, e sim de Demon Slayer, que sim, tem semelhanças com Dragon Ball. Só que as semelhanças que eu vou falar aqui não são semelhanças de história ou algo do tipo, mas sim personagens. Tem muitos personagens de Demon Slayer que são muito parecidos com personagens de Dragon Ball. E no vídeo de hoje, basicamente eu vou mostrar essas semelhanças entre os personagens de Dragon Ball e os personagens de Demon Slayer. Se você está curioso, fica aqui nesse vídeo. Mas é claro, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, ativa o sino para não perder mais nenhum vídeo. E se puder hypar esse vídeo, hypa, assim vai ajudar na divulgação. Para você que quer comprar seus mangás de Demon Slayer, Dragon Ball, Jujutsu Kaisen ou qualquer outro anime, acessa meu link aqui na descrição. Lá você vai encontrar todos esses mangás por um preço bem acessível. Agora, sem mais enrolação, bora conferir as semelhanças dos personagens de Demon Slayer com os personagens de Dragon Ball. Começando por Tanjiro e Trunks do futuro. A maior semelhança entre esses dois personagens é que ambos são espadachins, mas eles também são muito parecidos na questão da personalidade, já que Tanjiro é um cara educado e calmo, da mesma forma que também Trunks é. Só que a maior semelhança entre eles dois é que, mesmo sendo rapazes calmos, eles, quando entram em fúria, se transformam. No momento de enfrentar vilões, eles deixam essa personalidade calma e começam a ser pessoas mais agressivas. Da mesma forma como Tanjiro se enfureceu a enfrentar alguns Onis, Trunks também se enfureceu bastante a enfrentar vários vilões. Só que outra semelhança entre esses dois personagens é que eles têm um objetivo muito nobre, que é simplesmente proteger as pessoas que amam. No caso do Tanjiro, ele quer fazer a Nezuko voltar a ser humana e quer destruir o Muzan justamente por ter feito isso com a Nezuko e ter destruído a sua família. E o Trunks tem o objetivo de mudar o futuro, voltando para o passado para ajudar os seus amigos a destruir os androides, justamente para os seus amigos não passarem pelo futuro infernal que o Trunks passou. Eu sei que, olhando à primeira vista, não são objetivos parecidos, mas tem essa certa semelhança de ambos personagens querer proteger as pessoas que amam, mesmo que sejam objetivos diferentes, mas tem essa semelhança. Trunks quer proteger os guerreiros Z e o Tanjiro quer proteger a Nezuko e seus amigos. Então são semelhanças que eu vejo nesses dois personagens. O próximo é Zenitsu e Gohan. Você deve estar se perguntando o que é que tem a ver o Zenitsu com o Gohan. De fato, o Gohan atualmente ele não tem nada a ver com o Zenitsu. Mas eu tô falando do Gohan lá do início de Dragon Ball Z. Já que o Gohan ele era um cara muito covarde. Ele só foi perder sua covardia após ali o final da saga Saiyajin. Durante a saga Saiyajin, o Gohan era uma criança muito medrosa. Da mesma forma que Zenitsu. Zenitsu é um caçador que é muito medroso. Só que a outra semelhança que esses dois personagens têm é justamente seu potencial. Gohan, quando se enfurecia, ele ficava muito forte. E da mesma forma que Zenitsu, quando ele dorme, ele também fica um caçador muito forte, até próximo no nível de um Hashira. E a prova disso, que Zenitsu é muito semelhante com Gohan, é justamente quando chega no arco do Castelo do Infinito, quando Zenitsu fica muito furioso a saber que seu avô morreu por causa do Kaigaku. E quando ele vai enfrentar o Kaigaku, ele está muito forte e mostra ter um potencial acima do Kaigaku. Então tem essa semelhança entre Zenitsu e Gohan, justamente eles ficam muito fortes quando estão furiosos. Muitos momentos de Dragon Ball, Gohan superou o Goku justamente por conta da sua fúria. Então eu vejo essa semelhança entre o Zenitsu e o Gohan, pelo menos o Gohan lá no início de Dragon Ball Z. Os próximos são Murata e Kuririn. Eu sei que esse aqui foi meio meme, já que o motivo por o qual eu acho esses dois personagens muito parecidos é porque eles são personagens fracos, porém estão em batalhas muito importantes que, sério, eles nem deveriam estar nessas batalhas porque eles poderiam morrer. No caso do Murata, ele esteve presente em batalhas muito importantes de Demon Slayer, que no caso foi a batalha no Castelo do Infinito e na batalha final contra o Muzan. Mesmo sendo um caçador muito fraco, o Murata estava lá para ajudar. E ele foi um cara que conseguiu sobreviver a essas batalhas. Da mesma forma o Kuririn. Beleza que o Kuririn já morreu uma ruma de vezes em Dragon Ball. Mas o Kuririn, mesmo sendo um cara fraco, ele é um cara corajoso. Ele esteve presente nas batalhas mais importantes que tiveram tanto em Dragon Ball clássico, tanto também em Dragon Ball Z. E uma curiosidade sobre o Kuririn, que o Kuririn é um dos poucos guerreiros Z que enfrentou todos os vilões de Dragon Ball Z. O Kuririn enfrentou os Saiyajins, enfrentou o Freeza, enfrentou o Cell, e ainda enfrentou o Majin Buu. Mesmo o Kuririn tendo perdido essas batalhas praticamente, ele enfrentou, mostrando que ele é um personagem muito corajoso, que mesmo sendo fraco, está em batalhas importantes. Da mesma forma, o Murata. Os próximos são dois personagens de Kimetsu no Yaiba que são muito parecidos com o personagem de Dragon Ball, que no caso é Inosuke e Sanemi, que são muito parecidos com Vegeta.
Começando pelo Sanemi, é simplesmente pelo fato do Sanemi ser um cara pavio curto e muito impulsivo, da mesma forma que o Vegeta. Mas o Inosuke eu vejo mais semelhanças dele com o Vegeta, já que o Inosuke é aquele cara que tá rivalizando com o protagonista, que é a todo custo superar ele, e tem uma personalidade, né, bem impulsiva e também agressiva, como é também o Vegeta. Só que uma coisa que eu acho engraçado tanto entre o Inosuke e o Vegeta é que os dois apanham muito durante a obra. Cara, o Vegeta apanha demais em Dragon Ball, da mesma forma que o Inosuke. O cara apanha demais. O tanto que o Vegeta apanha em Dragon Ball é o mesmo tanto que o Inosuke apanha em Demon Slayer. Por isso, justamente, que eu acho esses dois personagens muito parecidos. Eles querem superar o protagonista, apanham muito e tem essa personalidade bem agressiva. Por isso que eu acho o Inosuke mais parecido com o Vegeta do que o Sanemi. Eu sei que muitos acham o Sanemi mais parecido, mas na minha opinião eu vejo mais semelhanças do Inosuke com o Vegeta. Próximos são Obanai e Tenshinhan. E a semelhança entre esses dois personagens é bem simples. Os dois são muito desconfiados. Obanai é muito desconfiado do Tanjiro e da Nezuko. Não confia nos dois, ele acha que em algum momento a Nezuko vai perder o controle e vai acabar traindo a corporação de caçadores. Da mesma forma que o Tenshinhan, ele é muito desconfiado em relação ao Vegeta. Todo momento o Tenshinhan acha que o Vegeta vai trair os Guerreiros Z e vai se revoltar e vai querer destruir a Terra. E bom, não é à toa que surgiu um meme sobre o Tenshinhan, é justamente por isso. Se você reassistir Dragon Ball, você vai perceber que o Tenshinhan, ele é muito cismado com o Vegeta. Agora que eu tenho um filho com Vegeta, eu sei que ele vai ser um grande guerreiro. Eu sabia! Vegeta queria procriar na Terra para ter mais guerreiros ao seu lado para cometer sua traição! Morra, traição! Agora eu vou destruir Bulma, aquela vagabunda! Os próximos são Gyotaro Idaki, Android 17 e número 18. Os dois são semelhantes pelo fato de ser dois vilões que são irmãos. Bom, eu não vejo muita semelhança entre o Gyotaro e o Android 17, mas eu vejo semelhanças da Daki com a 18, já que ambas são bem mimadas e quando alguém diz não para elas, elas se enfurecem muito. Então tem essa semelhança entre elas duas. Os próximos são Doma e Majin Buu. A semelhança entre esses dois é bem interessante, já que são dois vilões que eles não passam aquela vibe de vilão. São dois vilões que você não consegue levar a sério. O Majin Buu, ele é gordo e sempre fica fazendo gracinha, e o Doma tem aquele jeito um pouco afeminado que fica fazendo piada com tudo. Então são dois vilões que você não consegue levar muito a sério porque eles não passam aquela vibe de ser um vilão que faz o mal. Só que a diferença é que eles, mesmo sendo piadistas, eles são muito fortes e bem perigosos. E a outra semelhança também é que os dois gostam de absorver ou comer as pessoas. Quando eu falo isso é literalmente, viu, rapaziada? Majin Buu, ele simplesmente transformava as pessoas em chocolate e comia elas, ou ele fazia simplesmente jogar aquela massa, né, de gordura que ele tinha, né, nas pessoas e absorvia elas, visto que ele fez isso com alguns Guerreiros Z. Da mesma forma, o Doma, ou ele literalmente comia algumas mulheres, ou ele absorvia elas, visto que ele fez com a Shinobu, né? Ele acabou absorvendo ela. Então tem essa semelhança entre esses dois vilões. As próximas são Aoi e Tite. E o motivo que eu acho as duas parecidas porque são chatas. É só isso mesmo, rapaziada. Os próximos são dois personagens de Kimetsu no Yaiba que eu acho parecido com um personagem de Dragon Ball, que no caso é Nezuko e Urokodaki, que são muito parecidos com Piccolo. Começando pelo menos curioso, que é Urokodaki e Piccolo. Eles são parecidos porque são personagens que foram mestres dos protagonistas. No caso, Urokodaki, ele foi o mestre do Tanjiro. Foi fundamental no treino do Tanjiro, o Tanjiro se tornar um caçador. Da mesma forma que o Piccolo foi fundamental para treinar o Gohan e se tornar um grande guerreiro, já que o Piccolo viu bastante potencial no Gohan, da mesma forma que o Urokodaki também viu potencial no Tanjiro. Então Piccolo e Urokodaki são semelhantes por conta disso. Agora a mais curiosa, né, que é o elefante na sala. Por que é que a Nezuko é parecida com Piccolo, já que são dois personagens que não tem nada a ver um com o outro? A semelhança é bem simples, porque são dois personagens que sempre chegam na hora certa para ajudar os protagonistas. Cara, o Piccolo, principalmente nos filmes, o Piccolo sempre faz uma entrada triunfal para salvar o Gohan, e da mesma forma a Nezuko. Em várias lutas de Demon Slayer, a Nezuko chega no momento crítico para salvar o Tanjiro. Então tem essa semelhança entre a Nezuko e o Piccolo. Os dois são pessoas que estão no momento certo para salvar os protagonistas. Seguindo de Muzan e Cell Primeira Forma. O motivo por qual os dois eu acho semelhantes são porque os dois são vilões que são fortes, mas são covardes e que vivem fugindo. O Muzan, depois que ele tomou uma surra do Yorishi, passou a vida toda fugindo dos caçadores.
Embora fosse um cara muito forte, o rei dos demônios, ele tinha medo da corporação de Onis. Da mesma forma que o Cell, na sua primeira forma, ele era um guerreiro forte, ele era até mais forte que os androides, mas ele tinha medo de enfrentar os guerreiros Z. Ele acabava ficando fugido tanto do Piccolo como do Vegeta e outros guerreiros também ali como o Trunks, até mesmo se escondendo em árvores, correndo por aí, justamente para deixar o seu Ki baixo para os guerreiros Z não conseguir detectar ele. Então tem essa semelhança entre o Muzan e o Cell na sua primeira forma, que são vilões até que fortes, porém são covardes e aí ficam direto fugindo. Eu sei que pode até parecer piada eu achar o Muzan parecido com o Cell por conta disso, mas infelizmente é isso, rapaziada. Vocês têm que aceitar que o Muzan é um vilão meio bucha. Os próximos são Kaguya e Kami-sama. E a semelhança entre esses dois personagens é que são personagens que não lutam, mas são muito essenciais por guerreiros. O Kaguya ele é muito essencial para os caçadores de Onis, já que ele que financia tudo, já que ele é o líder da corporação, e também passa as informações, já que ele usa os corvos para avisar os Hashiras caçadores quando tem ameaças. Da mesma forma o Kami-sama sempre reúne os guerreiros Z e informam eles quando alguma ameaça vai atingir a Terra. Mesmo o Kami-sama não lutando, ele é muito essencial para ajudar os guerreiros Z nas batalhas. Então tem essa semelhança entre esses dois personagens. São personagens que não lutam, mas são muito importantes para os guerreiros do seu universo. E os últimos para encerrar essa lista é Akaza e Cell. E a semelhança entre esses dois é que são vilões que se importam mais com a luta em si do que algum objetivo. Já que o Akaza ele era um cara que sempre queria estar enfrentando ali os caçadores mais fortes. E por isso que justamente ele queria que o Rengoku se transformasse em um Oni. Para eles dois ficarem lutando a eternidade. Porque assim o Rengoku não ia ter risco de morrer. E da mesma forma o Cell. O Cell ele era um cara um pouco mais arrogante do que o Akaza, mas ele estava mais interessado em testar sua forma perfeita, lutar com os guerreiros mais fortes, justamente porque ele gostava de lutar, porque ele tinha células Saiyajins. Não é à toa que o Cell criou um torneio. E por isso que eu acho o Akaza ele muito parecido com o Cell nessa questão de gostar bastante de lutar. E bom rapaziada, esse foi o vídeo, as semelhanças de personagens de Demon Slayer com os personagens de Dragon Ball. Lembrando a vocês que esse vídeo é a minha opinião, as semelhanças que eu mostrei aqui nesse vídeo é com base na minha opinião. Se vocês têm uma opinião diferente sobre esses personagens, acham que eles não são parecidos ou que são parecidos com os personagens, deixa aqui nos comentários e também se você gostou dessa lista aqui, deixa sua opinião. Bom, é isso, chegamos até aqui, eu espero que você tenha deixado seu like, se você é novo se inscreva, e é isso, muito obrigado por ter assistido, valeu, falou e até a próxima.